Fala galera da 2A, hoje a gente está aqui no segundo episódio do nosso querido 2ACast, né Arthur? Sim senhor, e hoje nós trouxemos dois convidados de longe para cá, para Santa Catarina, conhecer o escritório da EQI e participar do 2ACast para contar um pouco sobre as suas histórias. São duas pessoas muito especiais que nós conhecemos em São Paulo, mais precisamente em Santos, em um momento que a gente teve a oportunidade de fazer um treinamento de gestão emocional e coincidiu de todos estarem reunidos na mesma cidade, a gente se encontrou, foi no shopping, conhecemos essas duas pessoas incríveis. Inclusive nessa quarta-feira, depois de amanhã, a gente vai fazer um evento juntos, nós quatro estaremos palestrando em um evento para jovens e que a gente vai contar tudo isso nesse podcast, então já vamos começar apresentando eles. A gente está aqui com o Davi Abelan, esse cara aqui que é incrível, a gente conheceu ele lá em Santos, juntamente com o Arthur Ramos. Então hoje a gente está numa mesa de dois Artures. Uma mesa de dois Artures. Exatamente. É muita inteligência concentrada em um lugar só. Né? Claro. Nesse microfone em específico. Que marra, hein? Então galera, vamos começar contando um pouquinho da história do Davi. Davi, conta um pouco da tua história, se apresenta aí pra galera e depois a gente passa a bola pro Arthur. Bom, esse podcast é um podcast principalmente para jovens, com jovens, então é para ser uma conversa muito tranquila, é um bate-papo, então partiu. A ideia é prosperar até o final do podcast. Boa. E aí pessoal, me chamo Davi Abelan, é um prazer estar aqui com vocês, para você que está assistindo, como eu sempre falo, um bom aluno anota, então independente de onde você estiver, anote bastante os insights que você vai pegar nesse podcast. Eu não tenho dúvida que vai ser genial. Começando um pouco da minha história, né? É isso que vocês querem saber da minha história? Com certeza. Qual foi o início da sua trajetória? Cara, eu me considero uma pessoa que sempre quis algo mais. Eu vivia em ambientes escolares, enfim, eu ia para ambientes de trabalho, eu andava com pessoas estratégicas e eu olhava para aquilo e falava: eu não me conformo com a minha situação atual, eu quero algo mais. Então eu lembro certinho na escola onde eu estava tão excluído a ponto de não estar nem com os famosinhos, nem com os excluídos. Eu estava sozinho, eu andava sozinho nesse excluído ponto. do excluído. E naquela época eu não tinha começado a estudar nada sobre inteligência emocional, sobre gestão das emoções, sobre desenvolvimento pessoal. E eu me sentia perdido. Porque eu olhava para todo mundo num grupinho e eu só queria fazer parte daquilo. Mas eu sentia que eu queria algo mais. Então, eu escutava meus amigos falando que iam querer fazer faculdade de ciências, outros queriam se formar advogado, fazer isso, fazer aquilo. Eu não me encaixava em nada. Eu não achava algo que eu queria. Eu já fui em feira, né, aquelas feiras que as escolas promovem no ensino médio, de qual faculdade você vai querer fazer. E eu não achava nada tão interessante assim. Até que, graças a Deus, aconteceu uma grande tragédia na humanidade. A pandemia. E foi a pandemia que mudou a minha vida. Eu não dispenso o fato de que foi uma tristeza para muitos, mas para mim foi o meu ponto de inflexão, como o Flávio Augusto fala. Foi onde a minha vida fez assim, ela estava reta e ela subiu. Eu conheci alguns mentores, comecei a fazer treinamentos de coaching, de desenvolvimento pessoal. No final de 2020 eu me formei o Master Coach mais jovem do Brasil, até então. Eu não sei se eu sou mais novo ainda, porém eu me formei com 15 anos, né? Se tem alguém que se formou com 15 também, amém. Caraca, não levo por título, mas eu vivo por essas experiências, esses processos. E, cara, eu fiz pra me desenvolver, pra me tornar um bom líder. Eu sempre, desde que eu comecei a fazer esses treinamentos, eu tinha convicção de que eu não queria fazer pra ser um coach. Não que isso seja um problema, é que eu não queria fazer realmente para atuar na profissão. Eu gostaria de levar aquilo como uma bagagem para a minha vida e para ajudar outras pessoas também, como um bom líder, como um bom mentor, como um bom profissional, um bom empresário. E aquilo foi decisivo, porque eu passei por alguns processos na minha vida, só resumindo um pouco da minha história, com a família, com meu pai, processos que eu tenho 1001 motivos para talvez não estar com vocês aqui hoje. Eu podia estar fazendo qualquer outra coisa que não é tão favorável para o mundo como o que a gente está fazendo aqui agora. Inclusive, parabéns para vocês dois por esse projeto lindo da 2A. Realmente. Vocês estão fazendo, é maravilhoso. É de prestígio. Então, eu vivi por todo esse processo, eu aprendi o que não fazer. Eu olhava para meu pai e eu falava: nossa pai, eu te amo, mas você é meu maior exemplo do que eu não devo ser.
Então eu vivi por todos esses processos, ressignifiquei tudo isso e hoje estou aqui como escritor de um livro, Sabedoria Não Depende de Idade, como palestrante internacional, tendo feito evento em Portugal, estando agora em Balneário Camboriú, já tendo feito evento em Alphaville, em vários outros lugares, Santos, Praia Grande. E é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado e bora para esse podcast maravilhoso. Cara, que incrível. Até um comentário que eu posso fazer aqui é que a pandemia, por ter sido, assim, infelizmente, né, foi realmente uma tragédia. Só que a pandemia transformou muitas pessoas. Com certeza. Inclusive eu. Eu, na pandemia, cara, só pra te ter uma noção, eu comecei a treinar, eu emagreci pra caramba. Eu comecei a investir junto com o Arthur, que foi quando nasceu a 2A, enfim, todo o início da 2A. E isso é uma grande lição, que diante das crises, às vezes a gente tem muitas oportunidades de mudança, de crescimento. E isso que tu falou, eu me identifiquei muito, né? Uma coisa que eu aprendi com grandes empresários é que crise é transferência de riqueza. Então, as pessoas que estão na crise, né, a maioria joga as coisas delas. Elas dão para quem tem poder, e a pessoa que tem poder está assim, ó, só recebendo. Então, o dinheiro não some na crise, né? Vocês concordam comigo? O dinheiro não evapora, não vira ar, não, sei lá, vira moléculas de qualquer outra coisa. Ele passa de uma mão que está despreparada para uma mão que está preparada. E é isso que é crise. Que massa. É uma oportunidade de crescer. Vai balanceando entre uma mão e outra, né? Nada mais que isso. O mundo vive em ciclos, né? Quem sabe aproveitar é que tira os benefícios disso. Exatamente. E agora, o Arthur, o que você tem a nos dizer sobre como você começou? Cara, Um homem que hoje influencia milhares e milhares de jovens nas mídias sociais. Vamos lá. Eu comecei relativamente novo. Acredito que muitos jovens se identificam. Eu sempre tive aquela vontade, sempre ardeu no meu coração, de que eu ia ensinar alguma coisa, ou enfim, aparecer na internet. E, consequentemente, o que aconteceu foi que, aos meus 10 anos, eu criei a minha primeira conta no YouTube. Eu falava sobre Clash Royale, alguns jogos assim, Minecraft. Muitos jovens já passaram por isso, questão de produzir conteúdo assim. Aquele, fala galerinha! Fala galerinha, estamos aqui! Bem youtuber. Aqueles sonhos de ter uma mansão dos youtubers que a gente via, essas coisas. Nossa, isso daí era o ouro da infância. E sempre ardeu no meu coração que eu ia ser conhecido e, segundo, que eu gostaria de ensinar algo para as pessoas. É claro que é todo um trajeto para a gente realmente descobrir qual que é o nosso propósito de vida. Mas a partir daí, eu também sempre fui muito comunicativo. Então, as duas coisas casaram muito bem. Então, a partir daí, eu tive esse canal, mas, enfim, não foi pra frente. Sobre a minha infância, meus pais me apoiaram bastante, e um ponto-chave é que o meu irmão mais velho, foi uma grande influência para que eu pudesse entrar no digital, para que eu pudesse fazer as minhas coisas, produzir os meus primeiros vídeos, inclusive. Então, ele era gestor de tráfego, e ele foi uma grande influência para os meus pais entenderem que o digital dá certo. Que o digital, você consegue construir uma nova vida ali, né, através dos investimentos, através de toda aquela coisa da internet. Porque, afinal, desde 2014 até 2018, 2019, ficou popularizada aquela coisa de marketing digital ser golpe, muita gente não conhecia. Sim. E tal. Teve aquele estouro da Hotmart. E desde então, eu sempre tive isso no meu coração. Só que indo pro ponto-chave. Eu tinha começado a namorar, e eu comecei a namorar por volta de abril de 2023, e aí foi aqueles meses e tal, foi aquela coisa boa, acúmulo de memórias e tal. E em agosto eu terminei. E eu sempre tive uma coisa que, sempre que eu ficava triste, eu descontava em alguma coisa, sempre. Descontava muito em alguma coisa. Muitas vezes podia ser, sei lá, comida, trabalho ou videogame, na época que eu era mais novo. E o que eu fiz? Eu criei a minha primeira conta, falei, agora chega, preciso colocar essa vontade que queima no meu coração a jogo. Em agosto eu criei uma conta no Instagram, coloquei aquele Arthur Ramos, o nome, né? E engraçada a origem desse nome, porque eu podia colocar várias coisas, ou Arthur Ramos, Arthur Ramos, que muitas pessoas já colocam, mas eu ficava pensando, eu falei, caraca,
eu vou ser conhecido, eu vou ser famoso, e as pessoas vão falar umas pras outras, você conhece aquele Arthur Ramos? Você conhece aquele Arthur Ramos? Exatamente. Cara, que incrível. Você conhece aquele Arthur Ramos? Eu falei, vai ser aquele Arthur Ramos, então. E os primeiros vídeos eu fui fazendo os primeiros vídeos, teve aquela mágoa do término que foi convertida em trabalho, assim, muito estudo. E até que chegou um ponto de inflexão, né? Foi dia 28 de novembro que o meu primeiro vídeo estourou. Hoje em dia ele tá com acho que mais de 1 milhão de views, tá nessa margem. E eu comecei a partir daí realmente influenciar as pessoas, porque até então, antes daquele estouro, eu tava determinado, mas eu não tinha nenhuma confirmação de que aquilo seria sério. Eu não tinha nenhuma confirmação de que aquilo realmente seria um chamado pra mim falando, você tá pronto, agora o jogo começa de verdade. E aí, a partir do dia 28 de novembro, eu consegui ter essa viralização. E, cara, foi um grande estouro, assim, e conforme os meses eu venho trabalhando, e agora a gente tá aí com mais de 18 milhões de vidas impactadas, múltiplos 5 dígitos faturados, juntando o Instagram e o TikTok, a gente tá aí com 190 mil seguidores acumulando os dois. Cara, que incrível. Tu é um grande exemplo de um grande ensinamento que eu tive do Júlio Pereira. Que o Júlio Pereira é um cara que ele trabalha com treinamentos de inteligência emocional. Uma pessoa incrível, assim. Ele nos conheceu pelo podcast do Joel J, que a gente participou. Legal. E ele nos convidou pro treinamento dele e tal. E o maior insight do treinamento inteiro que eu tive foi canalização. Que é tu pegar a tua raiva e pegar o teu sentimento e saber canalizar isso nas coisas certas. Porque às vezes a gente pega a nossa raiva e canaliza isso nas pessoas. Sim. E isso é algo negativo. Tu não pode canalizar a tua raiva nas pessoas e sair xingando, e sair batendo essas coisas, que muita gente tem esses problemas. É você pegar isso e canalizar para coisas boas, que foi o que tu fez. Tu canalizou isso no trabalho, no desenvolvimento, e hoje tu tem esse resultado gigantesco, né? Incrível. Exatamente. E a mensagem que fica é, jovens, entendam que a culpa dos seus problemas é 100% sua. Forte isso, exatamente. Davi, mas meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo. O como você lida com os seus problemas no dia a dia é culpa sua. Porque eu vivi uma situação muito ruim dentro de casa. Como meu irmão também viveu. E eu amo meu irmão, mas ele seguiu um caminho totalmente diferente de mim. É errado? Não, não tem certo ou errado. Você olha para uma situação como essa, as pessoas fazem escolhas e elas vão colher o fruto das suas escolhas. Porém, entenda que todo o resultado que você tiver é culpa sua, não é dos outros. Autorresponsabilidade. A vitimização é o maior mal dessa geração. As vítimas, elas ficam querendo botar a culpa em tudo e em todos. Elas querem mostrar para você que é o errado. Mas não deu certo porque você fez isso, porque você fez aquilo. Não, meu amigo. É um constante aprendizado de todos. O erro acontece, as coisas acontecem. Então, nunca coloque a culpa nos outros de fato. Entenda que o que você pode fazer para mudar a partir de você. Que quando você começa a tomar as atitudes a partir de você, o seu ambiente vai mudar. Não tem como. Vítima não prospera. Vítima não prospera. Olha aí, o insight principal, vítima não prospera. Perfeito. Caramba. E nesse início de vocês, direcionando para vocês dois, vocês respondam individualmente. Vocês tiveram algum mentor, alguma pessoa que, assim, incentivou muito vocês? Porque a gente sabe que mentores não precisam ser pessoas assim, meu mentor é o Joel J, o meu mentor pessoas é o famosas, Thiago Negro. Não precisa ser pessoas famosas. Sim, pessoas de perto, podem ser pessoas de perto. Eu tenho um grande mentor, que é o meu pai. Meu pai é assim, meus mentores é Deus, e meu pai, em segundo lugar, ele é um grande mentor que eu tenho, inclusive um grande mentor aqui também é o Arthur. Vocês são grandes mentores, enfim. Quais foram os mentores que vocês tiveram nesse início, que incentivaram vocês e que vocês se espelharam, se modelaram, né, que é modelar a pessoa para a sua realidade, enfim, como que foi essa jornada de vocês? Um dos meus primeiros mentores, como eu disse para vocês, uma grande, eu digo que não um mentor exatamente, mas uma grande inspiração foi o meu irmão mais velho. Ele foi excelente, assim, para eu ter o apoio da minha família, né. Segundo, indo para essa parte mais de famosos, etc., Ícaro de Carvalho, um dos maiores copywriters aí do Brasil,
foi sensacional, de verdade, foi sensacional o que ele fez na minha vida, assim, por simples stories, as mensagens que ele passava. O que ele passa ali foi ouro pra mim, pra eu iniciar na produção de conteúdo de verdade. Então, Ícaro de Carvalho, meu irmão mais velho, principalmente naquela época também, cara, o Pedro Sobral, porque ele falava sobre produção de conteúdo de vez em quando e o pouco que ele falou ali foi o suficiente para eu pegar, ressignificar aquilo ali e realmente aplicar, por mais que fossem conteúdos gratuitos. Então, se fosse fazer um top 3, seriam esses. Que boa, sensacional. Ótimo. Já listou. Antes de viajar para cá, inclusive, para quem não sabe, eu venho de São Paulo, né? Eu falei para minha mãe, mãe, a partir de hoje, toda vez que me perguntarem quem é meu mentor de verdade, eu não vou responder mais nenhum nome de famoso, eu vou falar que é você. Por que eu digo isso? Porque, assim, às vezes é mais fácil a gente falar o que as pessoas querem escutar. Às vezes é mais fácil a gente falar o que as pessoas gostam de escutar. Então você fala nome de pessoas famosas, que te ajudaram, que te trouxeram insights, pessoas que vão te trazer um nível de autoridade. Mas o real fato é que eu não seria quem eu sou se não fosse por causa da minha mãe. Mãe, você que tá vendo aí, te amo muito. Essa mensagem é pra você. Eu vejo todo o processo que minha mãe viveu e a mentalidade que eu tenho hoje, eu chego na conclusão que não veio de um mentor, veio dela. Minha mãe chegou a pesar 130 quilos, casado com meu pai, usuário de drogas, chegou a passar dificuldades financeiras extremas, assim, a ponto dela ser a única cristã da família, e meus tios, meu avô, como ateus, olharem para ela e falarem: é esse o Deus que você serve? Você é obesa, tá casado com um marido desse, não tem dinheiro nem para comprar uma fralda pro seu filho? Esse é o Deus que você serve? Eles andando de Jaguar, com jet ski, com isso, com aquilo. E eu olho para a vida dela hoje, a situação mudou. E aquele ditado do mundo dá voltas, né? Ela hoje é uma mulher linda, ninguém dá a idade que ela tem de fato. Minha mãe está indo quase por 50 anos, aí as pessoas falam: nossa, como sua mãe é nova! É uma mulher empreendedora, está montando um negócio novo, inclusive a Jim Pudim, uma loja de pudim, que vai ser uma franquia no Brasil todo e no mundo. Com certeza, para a próxima vez que vocês forem lá já vai estar inaugurado. Vai ser um prazer ter vocês lá. Então você vê que é uma mulher que não para de fazer acontecer. Eu lembro assim de chaves específicas de eu querer ir em eventos, querer estar em oportunidades, e ela me dá sacadas para eu fazer, para eu atuar, que me abriram portas. Vou dar um exemplo para vocês. Em 2021 iria acontecer a Conferência Destino, que é uma das maiores conferências de ativação espiritual do Brasil, da América Latina, que é organizada pelo Thiago Brunet. E eu queria ir muito nesse evento, só que na época eu não tinha dinheiro para isso, né? Minha mãe tinha, eu não. E aí ela virou e falou: filho, eu vou pagar para mim ir, mas eu não vou pagar para você, se vira. E eu já tinha tido a oportunidade de conhecer algumas pessoas da equipe do Brunet. Ela falou: por que você não manda mensagem pro fulano de tal lá, que é assessor do Brunet, e fala que você quer ir para servir, para trabalhar? Eu, verdade. Por que não? Mandei mensagem pro amigo: cara, tudo bem, eu quero muito ir no evento, só que, cara, o financeiro tá complicado. O que você acha de haver uma oportunidade para eu ir para trabalhar como voluntário? Ele: opa, Davi, tô à sua disposição, irmão, você quer ir? Vai para cima, mas entenda que é trabalho, é muito. Eu pensei: não, tô junto, o que você quiser eu faço, mas vou estar lá. No final, eu vivi experiências dentro da conferência que quem pagou não teria nunca a oportunidade de viver. Caraca. Andando nos bastidores, estando com os caras lá, com os preletores, com os pastores, os empresários que estavam lá nos bastidores, eu recebi profecias de grandes homens de Deus que falaram, né, e profetizaram sobre a minha vida que eu seria muito próspero, que as coisas que eu colocasse a mão iam prosperar. De homens que são referência, inclusive, na nação e fora da nação. Esses homens olharam para mim e, de uma forma muito aleatória, falaram isso para mim sem me conhecer, sem nem saber o que eu fazia. Então, eu vivi experiências que o dinheiro não pode comprar. Mas o servir te abre portas, o servir te dá acessos, o servir te traz oportunidades. Então, começa a ter uma visão mais aberta, você jovem que está assistindo a gente, para o que você pode fazer se você não tem o dinheiro para fazer. Porque o dinheiro é mestre, né? Você tem grana, você abre uma empresa rápido, você viaja para onde você quiser no mundo, você paga uma mentoria com quem você quer. Mas e se você não tem? Busque formas de servir, busque formas de estar no ambiente com essas pessoas e fazer aquilo, buscar aquilo que elas precisam, que com certeza você vai ser notado. E as pessoas falam aquele ditado, né? Quem é visto é lembrado. A frase que eu carrego comigo é: quem anda com Deus é inesquecível. Então,
É isso que eu tenho de mensagem aí em relação à mentoria. Minha mãe é minha maior mentora. Cara, servir é muito importante, né? Certeza. Inclusive, o Arthur falou isso no podcast com o Joel, falou muito bem isso. Que um dos slogans do Joel é "o trabalho devolve". Então, o teu trabalho lá devolveu pra caramba. Opa! Né? E abriu muito mais portas depois daquilo, né? Então, a gente já tem uma Muitas vezes, foi uma coisa que a gente aprendeu durante a jornada, que servir e às vezes pagar, mesmo que com dinheiro ou de outras formas servindo, por exemplo, é a única forma de você participar de uma mesa mais poderosa que a que você tem no Com momento. certeza. Então, por exemplo, se você quer sair do ambiente que você está, por exemplo, com pessoas que você conheceu na escola e aquele ambiente já não te leva mais para cima, é uma mesa que você já está num nível mais elevado que a maioria das pessoas, qual é a outra forma de partir para o próximo nível e para um networking de gente que já pulou o seu nível? Ou você vai pagar, ou você vai fazer o que o Davi falou, você vai servir. No podcast, o Joel fez uma pergunta para a gente falar o que a gente diria para 8 bilhões de pessoas, se todo mundo pudesse absorver uma mensagem nossa. E acabou que aquilo virou uma frase que a gente sai falando para todo mundo hoje. E a minha frase foi "sirva e sorria", que é exatamente o que o Davi fez. Então, aí a gente vê o poder que é de servir as outras pessoas. E agora, aproveitando esse gancho, falar um pouquinho sobre as dificuldades. A gente enfrentou várias dificuldades durante a nossa jornada desde o começo e até hoje enfrenta muitas dificuldades. Ter que se reinventar todos os dias, porque empreender eu acho que é muito sobre isso. E qual vocês diriam que foi a principal dificuldade ao longo do caminho e como vocês fizeram para superar isso e se reestabelecer, se reinventar? Quem quiser começar. Quem quiser começar. Eu preciso refletir aqui no storytelling. Tá bom, vai. Cara, antes de mais nada, só quero entregar um ponto. Você, jovem, entenda uma coisa. Existem duas moedas que são mais valiosas que o dinheiro. Primeiro é o tempo e a segunda é o conhecimento. Se você não tem dinheiro para pagar essas duas moedas, tenha disposição para servir. Pessoas que estão acima, estão no próximo nível. Sobre os pontos mais difíceis que eu encontrei, cara, assim que você falou, bateu aqui, primeiro de todos foi saber quem que eu posso ouvir. Porque existem muitas pessoas dando conselho, existem muitas pessoas dando pitaco, é diferente. Você precisa saber quem que você tem que ouvir. Então, se fosse para dizer, uma das maiores dificuldades que eu tive foi saber quais conselhos eu deveria ouvir e quais não. E principalmente buscar mais pessoas para ter bons conselhos, então buscar bons conselheiros, né? Acho que essa foi uma das minhas maiores dificuldades. Boa, excelente. Extraordinário. Cara, minha maior dificuldade é uma pergunta que pega, né? Porque, como eu falei mais cedo, eu não sou vítima. Então eu não consigo olhar para as situações que eu vivi e olhar como, ai, que coitado que eu vivi, foi uma dificuldade. Não, eu superei isso, eu tô aqui. Às vezes eu até falo dando risada, né, de algumas situações. Vocês, né, em alguns encontros, algumas reuniões que nós tivemos, eu contando de coisas hiper sérias que eu vivi. Às vezes até dando risada depois, e coisa que as pessoas se matam até por viver essas coisas. Então, um ponto que eu vivi muito importante na minha vida, que tá totalmente ligado a isso que você falou, sobre saber quem escutar. Eu tive alguns mentores na minha trajetória, que foram mentores sim, que eram referência para mim, e foram pessoas que me frustraram absurdamente. Pessoas que fizeram coisas horrendas e hoje pagam por isso, não estão presas, inclusive, né, por terem cometido coisas absurdas. Mas eram pessoas que eram referência para mim de uma forma assim que eu não sabia mensurar. Eu fazia tudo que a pessoa mandava a tal ponto de perder o meu controle próprio, sabe? Então, a primeira mensagem é: não idolatre ninguém. As pessoas são falhas. Não coloque sua expectativa sobre homens, porque homens e pessoas, né, no geral, estão sobre todo lugar. Homens fazem parte de tudo. E aonde tiver homens, vai haver erros. Então, sempre absorve aquilo de melhor que a pessoa carrega. Seja grato pelas oportunidades que as pessoas te deram. Mas não se preocupe se algo acontecer na sua vida e essa pessoa te frustrar de uma forma absurda. Só ressignifique e vai para o próximo nível. Porque se você ficar se vitimizando de fato com as coisas que aconteceram na sua vida,
você não vai para o próximo passo. Você não vai dar a próxima atitude que você precisa para alcançar aquilo que você nasceu para viver. O seu propósito é algo muito valioso. Você não nasceu para fazer peso na gravidade da Terra. Você não é só um bolo de carne, uma massa de carne que está fazendo peso na Terra. Você tem um propósito muito maior do que isso. E entenda, propósito sempre tem a ver com pessoas. Propósito não é individual. Uma vez eu estava falando com um menino, né, um menino jovem, né, que eu estava conversando. Eu perguntei para ele, qual você acha que é o seu propósito? Ele virou e me falou, meu propósito é ser milionário. Essa risada que eu dei. Aquela risada, né? Amigo, isso não é propósito. Porque o propósito não está ligado a dinheiro. O dinheiro é um instrumento para você cumprir parte do seu propósito. A consequência, né? É a consequência. É um instrumento, né? Com quanto mais dinheiro, mais você pode cumprir seu propósito, a depender do que for. Mas tem gente que para cumprir o propósito não precisa de dinheiro. Quantas histórias a gente não vê aí de mães, as senhorinhas, né? As donas Marias aí que criam grandes empresários. E criaram muito bem, formaram aqueles homens e não tinham dinheiro para fazer um milagre, para investir, para levar o filho para onde, não sei onde. Não tinha. Mas foram mães exemplares, seguiam princípios, passaram esses princípios para os seus filhos, e esses filhos hoje impactam essa nossa geração. Verdade? Sim. Então, o propósito é algo poderoso. Você não nasceu para fazer peso. Então, ressignifica o que você já viveu de ruim, ressignifica as dores das pessoas que foram jogadas sobre você e toma um passo, toma uma atitude. Escuta mais podcasts, leia mais livros, participe de mentorias, compre cursos, faça isso, faça isso, faça isso. Não tem como você não atingir aquilo que você nasceu para viver. É a minha visão. E Davi, isso é muito importante, porque tem até um ensinamento que eu gosto muito, que eu aprendi com o Marcos Paulo, que tem aquilo, as coisas que você tem controle, as coisas que você tem influência e as coisas que você não tem nenhum controle, nenhuma influência. O que você tem que colocar expectativa é aquilo que você pode controlar. Tudo aquilo que você controla, é você com você, 100% que você controla, é isso que você tem que colocar as suas expectativas. As pessoas à nossa volta, a gente tem influência, a gente não tem controle. Perfeito. Então a gente não pode colocar nossas expectativas nas pessoas. Isso quando entra no nosso ouvido, né, a gente até pensa, caraca, isso dói, né? Porque a gente tem costume de colocar expectativa nas pessoas. Uhum. Porém, a gente não pode ter expectativa nisso, porque a gente só tem influência. A gente não está sim. controlando ali a mente da pessoa, a gente não sabe o que se passa na cabeça da pessoa. Então, tudo aquilo que você não tem o controle total, você não pode colocar a sua expectativa, tem que ser aquilo que você controla de verdade. E a pessoa pode estar escutando aqui um podcast de negócios, né, de mentalidade para jovens, e ela vai falar, não, isso só se aplica nos negócios. Não, se aplica em todas as áreas. Até no namoro. Numa namorada. Com Cara, certeza. Você coloca expectativa do que vai rolar, do que vai acontecer ali, não é correspondido, e depois... Princípio básico da vida é isso daí. Triste, Tem que entender que... chora, fica depressivo, amigo, sua vida tá começando só. Sabe, vai pra cima, não, como aqueles falou, coloca expectativa sobre o que você pode controlar, e o que você não pode, deixa a vida levar. Essa frase não é das melhores, mas deixa ela levar. Aquiles, vamos tirar um momento agora para falar dos patrocinadores? Com certeza, vamos falar sim. Quer fazer as honras aí? Então bora. Não, vamos fazer em si então. Ó. Hoje, o principal apoiador desse podcast é a EQI Investimentos, e se não fosse por eles a gente não teria a oportunidade de gravar num estúdio tão bonito quanto esse. Eu lembro que a primeira vez que a gente veio visitar aqui, a fim de parceria, que a gente fez uma reunião com a equipe da EQI, a gente veio visitar o estúdio do podcast, a gente já adotou como favorito de cara. Quando a gente entrou, Aquiles já ficou todo assim, oh meu Deus do céu. A gente veio aqui, sentou na cadeira, olhou todo o espaço, e a gente falou, caramba, muito, muito bom, era o que a gente imaginava. Já tinha um tempo que a gente queria fazer um podcast e trazer principalmente pessoas com uma visão mais jovem para multiplicar o conhecimento e mostrar que é algo que cada vez mais cresce, que cada vez mais aumenta o movimento. E além disso, a nossa própria marca, né? Aquiles A2A Invest, que basicamente consiste em mim, no Aquiles, que vamos estar aqui em todos os episódios conduzindo as conversas e tudo mais. Então, queria fazer só essa observação para agradecer pelo pessoal da EQI, agradecer todo mundo
que está fazendo isso acontecer, né? Exatamente, vocês conseguem ver as logos dessas grandes e incríveis empresas aqui na nossa tela. Então, se você ainda não nos segue no Instagram, @2a.invest e EQI Investimentos, como tá ali também no Instagram. Então, e depois eles vão passar os arrobas deles, enfim, mas um pouco mais dos nossos patrocinadores, muito bem falado. Mais um que nos incentivou, né? Aqueles. Com é certeza. O famoso incentive as pessoas, né? Boa, perfeito. Exatamente, é o nosso slogan, né? Sirva, sorria e incentive as pessoas. Uau, muito bem. Ótimo. Então agora que vocês falaram um pouquinho sobre isso, eu tenho uma pergunta pra vocês que me gera muita curiosidade. Porque eu sou um cara muito curioso, eu gosto muito de absorver conhecimentos, eu gosto, enfim, ontem mesmo a gente estava... foi uma mágica. Ontem mesmo... Não vale nem a pena entrar no profundidade. Não, nem vamos Nossa, entrar. rende outro podcast. Nem vamos entrar nisso, mas ontem a gente estava numas conversas muito loucas lá e eu estava fascinado vendo esses dois falando. E eu sou uma pessoa assim muito curiosa, né? Então eu queria perguntar para vocês. Nesse começo, no desenvolvimento e até hoje, quais foram as principais habilidades que vocês precisaram desenvolver, que talvez vocês tiveram alguma dificuldade de desenvolver, o que foi mais fácil de desenvolver, mas que vocês julgam que foi essencial para a trajetória empreendedora? Agora você começa. Eu começo? Você começa. Te vira. Te vira que eu vou pensar no storytelling. Ó, o primeiro ponto que todo jovem precisa desenvolver se ele quer conquistar algum tipo de credibilidade em qualquer ambiente é a comunicação. A comunicação é a chave essencial para você destravar qualquer coisa na sua vida. Um exemplo disso é o homem que está nesse livro aqui, vai cortar para aquela câmera e vai ver aqui a carinha do Warren Buffett. O próprio Warren Buffett, que é o investidor mais rico do mundo, diz que ele só tem um certificado pendurado na sala dele, e é o certificado do primeiro curso de oratória que ele fez. Ele tem, imagina o tanto de certificado que esse cara deve ter, mas ele só tem pendurado o certificado de oratória. Quer dizer que é importante de alguma forma, certo? Claro. Então, eu entendo que comunicação é a base. Vocês podem estar vendo esse jovem falando aqui muito bonito, né, com essa voz de locutor, né, que a gente tem a nossa amiga aqui que é mais locutor ainda. Né? Não, é o mestre. Porém, foi um processo desenvolver isso, e eu não tenho dúvida que daqui a 5 anos eu vou olhar para mim e falar, como eu conseguia falar desse jeito? Como que eu tinha esses vícios de linguagem? É um trabalhar constante, e isso se desenvolve com as chamadas horas de voo. Quanto mais você voa, mais você pode subir o seu nível. Isso é um conceito na aviação, né? Vocês acham que quando um piloto de avião está se formando lá para tirar a licença para pilotar avião, ele já começa num Airbus A380? Não. Que é o maior avião comercial do mundo? Pequenininho, vai no teco-teco lá de hélice que tem que rodar para ir. Vai na simulação. Inclusive o pai de nosso amigo que vai estar no evento, inclusive o Léo, né? O Fabrício. O Fabrício era piloto da Qatar Airways, uma das melhores companhias aéreas do mundo, né? O cara, para chegar naquele nível de ser um piloto de avião daquele porte, hoje se é um cara que pilota Gulfstreams, né? É os jatos mais caros que existem aí, desses bilionários. Para você chegar naquele nível, você precisou de muitas horas de voo. Isso é na oratória. E o segundo ponto que eu posso dizer para você é ser proativo, resolver problemas. É o que a gente falou do servir, né? Perfeito. A pessoa que não tem a visão, né? Aquela antevisão para olhar para a situação, para o problema, para a dificuldade que o mentor está tendo, que a referência está tendo, para resolver aquilo, essa pessoa nunca vai conquistar nada na vida. Perfeito. Vai ser um fracassado, vai ficar se vitimizando de lá para cá, porque ninguém vai querer estar do lado. As pessoas amam estar do lado de pessoas que são úteis. Seja útil. Você que é homem, principalmente, que está estudando a gente, seja útil, amigo. Sua mulher só vai te amar se você for útil. Se você for um bunda mole que não consegue nem proteger ela na rua, esquece, ela vai para outro. Então seja útil na vida, resolva problemas, olhe para a situação ao seu redor e fala o que eu posso ajudar a melhorar. Cara, não precisa ficar pedindo permissão para fazer isso. A gente tem um exemplo muito bom, né? Que ontem a gente foi num rodízio de mini hambúrguer e tinha lá o Gabriel, que era o garçom. Nossa, cara. Cara, sim. foi incrível, porque a gente tava lá na mesa, né? Pra galera que não tá entendendo nada, a gente tava lá na mesa e tinha faltado os guardanapos.
E aí eu já tava pensando, pô, vou ter que pedir um guardanapo, né? Quando eu tava levantando, o cara veio com o guardanapo. Sempre E a gente nem tinha pedido. Sim. E aí depois a gente até deu feedback lá pro dono do estabelecimento, né? Ó, o Gabriel tá de parabéns, o cara é proativo. Então o Gabriel, ele já recebeu um feedback positivo, é um jovem também, ele devia ter uns 19 anos mais ou menos, bem novo. Ele já recebeu um feedback positivo, provavelmente Ganhou o dia dele ali. vai que a gente ainda prospera ali um aumento pra ele, imagina. Opa! Imagina. Então isso é muito bom, né? Muito bom. E o último ponto que eu preciso ressaltar, né, que eu preciso ressaltar. O primeiro foi a comunicação, o segundo é a proatividade e o terceiro é a humildade. Jovem que está escutando, seja uma pessoa humilde. Não seja orgulhoso, caramba. Para perguntar com pessoas que já viveram mais que você. Para de achar que você sabe tudo. Para de achar que você já está no topo do mundo, que você nunca vai errar. Começa a buscar instrução e aplique essa instrução. Não adianta você ficar pedindo conselho, dica para os outros e você fazer o que você quer. Olha para quem está dando certo e aplica isso. Usa conselhos. Seja uma pessoa agradável de estar junto. Eu tenho um casal de empresários amigos meus que eles são pessoas extremamente humildes. E eles andam nas melhores rodas de networking do país. As pessoas mais influentes do país querem estar do lado deles o tempo todo. E eles são milionários. Mas num momento de conversa você não dá 1% do que eles têm. Eles são pessoas que quando tá numa conversa eles não fazem questão de mostrar que eles sabem. Eles não fazem questão de mostrar para onde eles viajaram, para onde eles foram. Seja uma pessoa humilde. Seja uma pessoa que aceita a repreensão. Um livro de sabedoria milenar vai dizer que aquele que aceita a repreensão será exaltado. A pessoa que não aceita a repreensão, ela está fadada ao fracasso. Nesse mesmo livro diz também que o tolo pode receber 100 chicotadas nas costas e nada não dá para ele. Mas uma repreensão para o sábio é o motivo dele conquistar tudo que ele quer. Então tenha humildade para escutar as pessoas que já chegaram no nível acima que você. Pessoas que estão no mesmo nível que você e te amam. Pessoas que te amam e estão ali do seu lado e falam, não faz isso, cara, não tá legal. Tem algo de errado aí com você. Muda um pouquinho dessa característica. Escuta essas pessoas. Porque elas não querem seu mal. Elas querem seu bem. Isso vai te tornar uma pessoa humilde e quem tem humildade será exaltado. É isso que eu posso dizer. Caraca. E o Arthur Ramos? Bom, a gente tá falando muito sobre falar, né? Melhore sua comunicação, melhore, enfim, a sua desenvoltura. Mas tem um ponto. O jovem, no geral, precisa muito aprender a ouvir. Porque a gente se precipita demais. Eu, por exemplo, já me precipitei demais. Alguém me falava alguma coisa e eu simplesmente não sabia quando falar e quando ouvir. Tem aquela coisa, cara, a gente tem uma boca e 2 ouvidos. A gente precisa ouvir mais do que fala. A gente precisa ouvir muito mais do que a gente fala. E tem uma história clichê muito engraçada, que é dos pais, né? Muitas vezes na infância, ou até no nosso processo de pré-adolescência, adolescência, se a gente ouvisse mais os nossos pais, a gente teria poupado muito estresse. É o que o Davi falou, que entra também num ponto de humildade. Você precisa, a humildade que desencadeia esse sentimento de você ouvir a outra pessoa, de você parar e pensar, ok, eu posso estar certo, ou eu posso ter uma visão, mas a outra pessoa tem algo a agregar. Por exemplo, vou puxar um outro gancho. Na produção de conteúdo, eu sempre incentivo muitas pessoas a começar, e já fica o incentivo também, porque alguma pessoa, em algum lugar do mundo, precisa da mensagem que você tem no coração para passar. E isso serve para nossos pais, para os nossos amigos. Então é interessante que a gente ouça, porque a gente consegue aprender alguma coisa com toda pessoa. Todo mundo, você, o Davi, as pessoas aqui, todas têm algo para ensinar. Isso é forte e é um princípio da humildade que a gente precisa entender. Então, assim, melhore sua comunicação e tudo mais, mas lembre que ouvir é muito mais importante do que falar. Vamos trazer para o mundo das vendas, né? Você não vende falando, você vende ouvindo. Ouvindo o cliente. Ouvindo o cliente, você entende as demandas dele ali e tudo mais, e você efetua a venda com base no que ele quer. Então, ouça e desenvolva humildade. Entenda
No livro de sabedoria também diz que a precipitação leva à morte, não se precipite. Escute a frase inteira das pessoas, a mensagem que elas têm para dizer para você falar depois. E eu vou te dizer, não desanima simplesmente porque você não vai conseguir exercer isso de primeira. Você realmente não vai conseguir exercer isso no começo. Você vai ter que se policiar, é treino. Tudo na sua vida, todo grau de evolução que você tem é sobre treino, é uma escada. Não queira pular partes do processo. Então, ouça as pessoas, tenha um coração aberto para receber a mensagem, porque todo mundo tem algo para te ensinar, seja em diferentes áreas. Ressaltando isso que você comentou aí, né? Só para deixar claro para as pessoas que estão escutando a gente, humildade não é ser pobre. Com certeza. Humildade definitivamente não é não ter dinheiro. Humildade é, como a gente falou, é reconhecer que você pode aprender com qualquer um. Com qualquer pessoa você pode aprender. Com quem está errando e com quem está acertando. Com quem está errando você aprende o que você não deve fazer. Com quem está acertando você aprende o que você deve fazer. Inclusive você pode aprender tanto com o mais pobre quanto com o mais rico. Opa! Exatamente. Sobre tudo. Mentalidade, resultado. Você aprende sobre qualquer coisa com qualquer um. Isso é ser humilde. E entrando nisso que você falou do fala pouco, né? Olha o corte, pessoal. O livro de sabedoria milenar, a Bíblia diz o seguinte, Provérbios diz que até o tolo, quando se cala, se passa por sábio. Se você está numa rodinha, onde você é o cara que quer ficar mostrando o que sabe, parece até que baba, né? Desesperado para falar o que já fez, o que tá fazendo. Se você é esse cara, meu amigo, você vai ser tirado como burro, como bobão. Agora, se você é aquele cara que fica lá só com postura, obviamente, né? Só filmando as pessoas, só olhando pro ambiente, quietinho, esperando o momento certo de falar. E quando você fala algo genial, ali a sua régua social aumenta. Agora sim. Mas fala tudo, né? Fala pouco, mas fala tudo. Mas se você é aquele cara que falou uma coisa e ainda falou titica, falou bosta, esquece, meu, a sua autoridade foi jogada no lixo naquele momento. Então, seja uma pessoa que cuida com as suas palavras, como você falou, meu irmão. Cuida das suas palavras, porque elas vão definir o seu rumo, os seus resultados e as pessoas com quem você vai andar. Eu lembro de uma vez também que vocês estavam falando exatamente sobre o mesmo tema. E a minha avó sempre me ensinou isso. Minha avó Helena, eu tinha o costume também de... Quando acontecia alguma coisa, eu fui atleta de taekwondo por 4 anos, o Aquiles sabe, já falei em outros lugares também. E eu tinha muito costume de perder um campeonato e colocar a culpa em todo mundo. Era o juiz, era o culpado, até meu treinador era o culpado que não me ensinava alguma coisa. E, então assim, eu sempre me autocobrei bastante e quando eu não ficava no primeiro lugar era culpa de alguém que estava ali. Era o cara que roubou, a perna passou por cima da minha cabeça, o juiz contabilizou como ponto para ele. Então sempre todo mundo estava errado e eu estava certo. E ali, cara, eu lembro de uma vez que a minha avó estava no carro comigo e ela começou a me falar que eu precisava aprender a centralizar a responsabilidade para mim, porque o único que poderia fazer com que eu tirasse o primeiro lugar era eu mesmo. Se eu não começasse a treinar mais, me esforçar, treinar fora da academia, eu não ia conseguir obter resultados maiores. E eu lembro que ela sempre me dizia que o melhor a se fazer é ouvir as pessoas para entender elas e não para responder. Então, quando a gente começa a ouvir as pessoas com o intuito de entender para depois dar uma resposta, é completamente diferente de quando você já está ouvindo aquela pessoa e montando um repertório do que você vai responder para ela. E muitas vezes a gente faz isso, principalmente quando está tendo um atrito, uma discussão com a pessoa. Todo mundo aí já deve ter passado por isso. Você está discutindo, a pessoa nem terminou de falar, você já montou o roteiro, fica pensando que você vai responder. Às vezes você não está prestando atenção no que a pessoa está falando, você está prestando atenção no que você já vai falar quando ela ficar em silêncio. Exato, é exatamente isso. Sim. E ela me falou isso, eu lembro até hoje, cara. E bom, então, terminando essa parte sobre a humildade, eu acho que o ensinamento que fica é exatamente isso, ouvir mais, aprender a falar e ouvir mais, né? E principalmente porque ouvir não dói, né? Não dói, porque assim, eu aprendi muito isso ao longo do tempo, porque eu também era uma pessoa assim, enfim, eu não conseguia escutar bem.
Só que depois, principalmente com as pessoas mais velhas, porque a gente sabe, é muito importante respeitar os mais velhos. Hoje, Claro. quando eu escuto alguém falando, principalmente quando é mais velho, eu presto atenção, eu entendo a pessoa, e isso é muito importante. Não simplesmente pra saber o que tu vai responder depois. Porque tu vai escutar isso e tu vai selecionar. Cara, o que serve pra mim, o que não serve, é isso aqui e deu. Mas o respeito é muito importante. Não simplesmente faltar com respeito, a gente sabe que não tem como, né? E, enfim, eu ia falar mais uma coisa, mas vai ficar muito longo. Pode ir pra mim. Gente, eu queria perguntar uma coisa. O Davi estava falando de rodinha de amigos. E qual foi a reação dos amigos de vocês, dos familiares de vocês, quando vocês começaram a entrar no mundo dos negócios? Veio a galera predominantemente criticar ou foi admiração? Qual foi a reação dos colegas? Vocês têm pessoas... O Davi já finalizou a escola, mas o Arthur ainda está na escola, assim como eu, Aquiles. E como é para vocês e como era para vocês na escola? Qual foi a reação das pessoas com relação a isso? Bom, vamos lá. Piadas. Comum entre a gente. Piadas, eu sempre ouvi muitas piadas, muitas piadinhas e tal, desagradáveis. Pessoas que eu gostava, pessoas que eu não gostava, sempre faziam muitas. Mas eu não tô aqui pra falar de piadas, na real. Eu quero apresentar um outro ponto. Muitas vezes, as pessoas podem fazer piadas de você, mas tem algo que é pior ainda, porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Os nossos amigos perto, muitas vezes a gente está no ensino médio, pessoas do fundamental também, vai acontecer demais de fumar, beber sexta-feira, ou enfim, até outros dias da semana assim, ficar fazendo nada. E essas coisas distraem o seu foco. Então, uma coisa que eu já percebi também, que eu já conversei com alguns outros produtores de conteúdo, eles não necessariamente sofreram com piadas, mas com os exemplos e as ações das pessoas que estavam perto. Porque aquilo é tentador. O exemplo vai te arrastar. Por exemplo, no nono ano, eu sofri muito com isso, a ponto de que, em janeiro, fevereiro, eu estava na comunidade Sobral. Para você que não sabe, a comunidade Sobral é um curso sobre marketing digital de um cara multimilionário aí da internet. Janeiro de 2022 e eu tinha 13, 14 anos. E eu não fiquei naquilo só porque os meus amigos também não estudavam sobre cursos, etc. E na minha cabeça eu me sentia sozinho. Eu ainda não tinha aquela coragem para encarar grandes coisas ou encarar coisas novas. Era sempre com os meus amigos. E aí, até o fim de dezembro, no finalzinho de dezembro de 2022, que eu comecei a acordar mais pra vida. Realmente, comecei a pensar, caraca, eu não posso contar com as pessoas, ou as coisas que elas fazem, eu preciso ter a minha autonomia, né? Resumindo. Então, a partir daí, foi que eu parei de ter os exemplos das pessoas pra mim, necessariamente, principalmente as coisas ruins. Então, quando a gente desenvolve essa autonomia, a gente percebe e começa a agir com as nossas próprias pernas, o jogo muda completamente. Então, o primeiro ponto, assim, foi realmente as pessoas. As piadas influenciam e tudo mais, mas a gente tem que entender que, acima de tudo, o exemplo arrasta. Então, enxergar que realmente eu precisava me distanciar dessas pessoas e todo esse tipo de coisa. São sacrifícios, são renúncias que a gente faz em prol de uma vida bem-sucedida. Vão ter pessoas que, infelizmente, por mais que a gente goste, vão precisar ser cortadas da nossa vida. Muitas vezes não é porque, nossa, vai ser o fim do mundo ficar com essas pessoas, mas são processos da vida. Elas vão parar em um canto e a gente vai parar em outro. Muitas vezes flui naturalmente. Tenho certeza que vocês aqui, o Davi, tem pessoas que não saíram como as arqui-inimigas da coisa, mas só a vida separa. Vai fluindo, né? São funis que acontecem. São ambientes diferentes, caminhos diferentes, né? Exatamente. Inclusive uma coisa que tu falou que eu até fiquei pensando, a diferença entre conselho e pitaco, né? Eu até anotei aqui. Geralmente o conselho, ele vem da experiência. Sim. Né? A pessoa que tem experiência, a pessoa que tem resultado, já viveu aquilo, ela vem e te dá um conselho quanto àquilo. Um pitaco geralmente vem daquelas pessoas que não tem coragem de fazer o que tu tá fazendo. E pior, muitas vezes familiares ou amigos próximos. Exatamente. E é aí que a gente tem que tomar cuidado. Perfeito. É aí onde tá o jogo
aí que você tem que ter uma coisa chamada discernimento, né? Que é a capacidade de você analisar alguns detalhes do ambiente ou da situação que você tá, em capacidade de interpretação, né? Perfeito. É aí que a gente tem que tomar cuidado. Isso aí. Eu olho para essa situação e fiquei pensando, né, com base na sua resposta, você falou de ser piada e tudo mais. Olha, eu parei para pensar e eu cheguei na conclusão de que comigo foi o contrário. Eu deixei de ser piada a partir do momento que eu comecei a trabalhar com negócios. Eu comecei a estudar mais, eu comecei a fazer aquilo que eu faço hoje, a me vestir melhor, eu deixei de ser piada. As pessoas pararam de zoar comigo. Essa é a realidade. Porque enquanto eu era só mais um jovem ali no meio, sempre fui uma pessoa inteligente, modéstia à parte, né? Sempre tirei boas notas, não era o melhor da sala, não era o mais inteligente de todos. Era uma pessoa na média ali, né? Tava fazendo mais do mesmo, seguindo o que todo mundo tava seguindo, sozinho, como eu falei pra vocês. Quando eu comecei a me diferenciar de fato, aí que eu deixei de ser piada. Eu comecei a ser procurado por diversos amigos meus, inclusive vários se tornaram alunos meus, vários já foram em eventos que eu produzi, pessoas que eu nem sabia que iam para esses eventos, elas foram através de outras pessoas que conheciam elas, e quando eu vi essa pessoa estava lá no meu evento, era a pessoa que me zoava na sala de aula. Caramba! Acredita? No meu evento que eu fiz no Método Wisdom, baseado no meu livro, né, um livro sobre sabedoria, eu tava lá no palco, quando eu olhei assim, tava um cara, que eu não vou citar o nome, que é uma pessoa, hoje eu considero um colega, né, uma pessoa muito gente boa, mas na época, na escola, ele me zoava muito, cara. Ele me zoava muito. E quando eu vi ele ali na plateia, eu dei aquela gelada. Eu não acreditei, assim. Eu fiquei... Como assim? Esse cara tá aqui me escutando? Esse cara pagou pra estar aqui me escutando? O mundo gira, não é mesmo? O mundo dá voltas. Então, essa foi a minha realidade. Eu deixei de ser piada depois que eu comecei a fazer o que eu faço, porque as pessoas começaram a me levar a sério. E aí juntou a forma de se vestir, pessoas com quem eu comecei a andar, as pessoas viram no Instagram, né, com quem eu comecei a estar próximo, e todo mundo quer aprender o como. Como você fez para isso acontecer? A resposta que eu posso te dar é que eu não sei. O como de fato Deus fez para mim. É uma graça. É o favor imerecido, porque eu poderia ter em qualquer outro lugar de fato. Mas a graça foi derramada sobre mim e muitas outras coisas eu posso te dizer, ainda você que me acompanha, muitas outras coisas ainda vão acontecer. Mas porque eu deixo muito claro aqui que a glória não é minha. Eu não sou o cara mais inteligente de todos, eu não sou o cara que tem a melhor oratória, eu não sou o cara que tem mais resultado, mas Deus derrama uma graça sobre minha vida e Ele me coloca em ambientes que eu nunca imaginei estar. Então, é isso. Eu acho que uma coisa que fica também disso que o Davi falou foi que o resultado resolve muita coisa, né? Então, cara, esclarece muita coisa. Eu lembro que quando a gente começou a estudar muito sobre o Joel J, que foi alguém que a gente modelou totalmente, eu acho que o máximo que a gente tinha para aprender com ele, a gente aprendeu. E ele fala uma frase e repete várias vezes, que é: o resultado resolve tudo. No seu caso, você começou no início, acredito que a maioria das pessoas não reconheciam o seu esforço. Quanto mais o resultado vinha, mais respeito você ganhava. E eu lembro também de histórias parecidas como a que você contou. O Aquiles também deve ter, com certeza, de pessoas que no início desdenhavam daquilo ali que você estava começando a fazer, e pessoas que vieram ser alunos depois, e pessoas que vieram pedir conselho depois. Então, no início, a gente começou a investir, e eu lembro, nos investimentos tem vários estilos de investimentos, e quando eu e o Aquiles começamos a investir em ações, particularmente, que são empresas que estão no famoso supermercado, que é a bolsa de valores, quando você começa a investir, a empresa tem um mecanismo de distribuição de lucro, que são os dividendos, né? Então, uma parte do lucro da empresa é levado para o acionista que está ali investindo e aplicando seu dinheiro, confiando na empresa. E quando a gente começou, como o nosso capital era muito pequeno, insignificante, o dividendo que a gente ganhava às vezes era por mês de centavos, de R$4, de R$5. Quando cai o primeiro dividendo, ninguém esquece, né? Dividendo 48 centavos. 48 centavos. Milionário. Pois é, e aí quando a gente começou, cara, você tá naquele entusiasmo, você vai mostrar para quem você ama. Sim. Aquilo. E eu lembro de chegar para pessoas da família, chegar para amigos e falar: os dividendos caindo, já dá para comprar um lanche na cantina. E a pessoa começa a rir de você, sabe? A pessoa começa a falar: nossa, sei lá, cara, pô, só isso, vale a pena mesmo?
esse tipo de investimento. E eu lembro bem que quando a gente começou a aumentar os nossos resultados, a ser mais reconhecido, a ser chamado para palestra aqui e ali, cara, as pessoas vêm pedir conselho naturalmente para você. E aí é diferente a postura que ela vinha antes de desenhar, de ir lá querer humilhar, fazer coisas assim. Ela vem, e aí, o que tá bom no mercado para investir hoje? E aí, o que tá legal? O que tá Arthur, rendendo me fala mais? onde eu posso colocar esses R$100 aqui. Me fala onde eu coloco esses R$100. Então, as pessoas às vezes não têm coragem, como vocês falaram, de fazer o mesmo. As pessoas querem vir dar pitaco, não têm o mesmo resultado que você, não fazem nem metade do que você faz e elas se sentem insatisfeitas, se apoiam no próprio sucesso, às vezes, sentam ali no trono do sucesso que elas tinham e acabam acreditando que tudo aquilo que você tem feito não vai gerar resultado. E uma coisa muito importante também é que geralmente tem pessoas que te criticam porque estão no grupo, né? Aí as pessoas, por exemplo, eu teve uma situação comigo que eu tinha um colega que ele me zoava, me desdenhava pra caramba, assim, quando ele tava com o grupo dele. Eu comecei a observar isso. Quando ele tava com o grupo dele, ele me zoava pra caramba junto com o grupinho dele. Aí eu, tá, beleza, meu pai sempre me treinou muito pra eu não sofrer com o bullying da escola, né? Então eu nem ligava, só falava, beleza, irmão, tamo junto. E aí quando foi passando um pouquinho o tempo, e eles sempre continuaram, e aí teve um dia que ele me chamou no WhatsApp. E o WhatsApp é quem? É eu e ele, não tem o grupinho dele. E aí ele veio me pedir conselho. Queria aprender um pouquinho mais sobre investimentos, queria minha ajuda e tal. E, enfim, tem gente que realmente ela te... Como é que se fala? Ela realmente te admira. Porém, às vezes ela tá naquele grupinho ali e ela quer ser mais um daquele grupinho. E aí ela acaba fazendo isso junto com as outras pessoas. É controlada pelo ambiente. Exatamente. O hater que é fã. Exatamente. Foi incubado. É isso aí. E uma coisa muito importante que eu queria falar aqui também é sobre os extremos. Quando você tá fazendo uma coisa positiva no extremo, então, por exemplo, você começou uma dieta que você quer emagrecer, vai vir pessoas falar, pô, chatão, tá fazendo dieta, para com essa dieta, não tem nada a ver com você, e não sei mais o que, para com isso. Você tá fazendo algo positivo pra você, as pessoas falam pra você parar. Quando você faz algo negativo no extremo também, então, pô, comer doce todo dia, comer hambúrguer no almoço e toda semana comer coisa ruim, as pessoas vão chegar pra ti e vão falar, cara, que é isso, velho? Tá comendo coisa ruim, tá fazendo... o que tu tá fazendo com a tua vida? Vão te criticar. De qualquer jeito as pessoas vão te criticar. Por quê? Porque elas querem que você esteja na média. Elas querem que você seja igual a elas. Então, assim, com certeza você não vai querer fazer algo no extremo negativo. Então, se você tá vendo esse podcast, você já não quer estar na média também. Então, cara, vai buscar algo mais, porque as pessoas, naturalmente, elas vão vir querer te ajudar, vão vir querer te criticar, e isso qualquer um na vida vai ter. Então, isso é muito importante. Para finalizar essa parte do nosso bate-papo, eu vou dar uma recomendação de livro para quem está em casa. Um dos primeiros estudos que eu fiz sobre comunicação foi o livro A Introdução à PNL, do Richard Bandler. E nesse livro ele fala sobre o mapa de mundo, que é exatamente isso que os meninos estão falando até agora. O mapa de mundo é como a pessoa enxerga o que tem em volta dela, quais são as principais atitudes que ela toma. E o que a gente estava discutindo até agora é, muitas vezes uma pessoa toma uma iniciativa e outra vem desdenhar, vem criticar, porque esse é o mapa de mundo, às vezes é a cultura com que a pessoa foi criada. E o seu papel não é querer criticar o mapa de mundo dela também, mas sim aprender com o que ela tem para te oferecer, sem adotar uma postura agressiva, aprender com aquele mapa de mundo. E então o repertório. E o mapa de mundo não é território, né? Então eu acho que é sobre isso que vocês falaram. Todo mundo tem algo para ensinar. O que a gente pode fazer é ser humilde, estar disposto a aprender, ajudar as outras pessoas. Perfeito. E agora eu tenho uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, que é sobre motivação. O que hoje é a principal motivação de vocês? Aí vocês podem falar um pouquinho sobre desistência também, se vocês já pensaram em desistir, o que provocou isso. Qual que é a maior motivação de vocês hoje
para continuar firme nisso, para continuar firme no empreendedorismo, nos negócios, nas palestras, com o propósito de ajudar as pessoas, porque a gente sabe que às vezes não é fácil, né? Então, falem um pouquinho assim da motivação de vocês, o que mantém vocês firmes nessa jornada. Pode começar, a gente já tá revisando. Eu vou tentar jogar pra ele, velho. O cara não deixa, mano. Estamos revisando aqui, pode ir. Puta, quer competir pra falar, né? Um de cada vez, calma. Minha motivação, irmão. Eu olho pra todo o cenário que eu vivo hoje e aquilo que eu desejo viver, e eu só penso em uma coisa. Eu não sei qual é o meu propósito. Eu não tenho um nome bonito para dizer qual é o meu propósito. Mas eu já vivo esse propósito. Isso eu tenho uma certeza absurda. Tenho essa plena certeza de que eu vivo o meu propósito. Porém, para as pessoas que estão nos assistindo, eu não consigo te dizer de uma forma muito linda qual é esse propósito. Então assim, sabedoria não depende de idade, é a frase que eu carrego. Eu busco constantemente sabedoria. Eu erro muito buscando essa sabedoria. Porém, a cada dia realmente eu me torno mais sábio. E eu sei que eu não estou nem 1% daquilo que eu realmente vou ser no futuro, daquilo que eu almejo ser, daquilo que eu sei que é o meu potencial. Porém, eu sinto algo me chamando o tempo todo ligado a essas pessoas. Eu não vou falar de uma forma muito genérica, como as pessoas falam, meu propósito é ajudar pessoas e não sei o quê. Não, porque não é a realidade, sabe? Eu sinto algo me puxando de fato. Eu sinto algo me atraindo para multidões, para levar a mensagem da Bíblia para as pessoas, para levar a mensagem do empreendedorismo para as pessoas. Eu sinto algo me atraindo e eu sinto que eu sim sou a próxima geração desses grandes players, e eu digo que vocês também são essa próxima geração, onde a gente vai levar esse conhecimento para um próximo nível, para um outro tipo de pessoa, furando bolhas constantemente, entrando em camadas da sociedade que até então não foram alcançadas através dessa roupagem que a gente carrega de conhecimentos, de investimentos, de empreendedorismo, de mentalidade, mas no fundo levando a mensagem do que realmente importa, que é a salvação, que, enfim, ter um propósito de fato, entender que há algo maior no mundo, há algo de fato que te espera e que te anseia todo dia, esperando para que você esteja ali do lado e pela eternidade seja feliz com essas pessoas, né? Então, é o que eu penso, é o que eu carrego, é o que me motiva. Eu não sei qual é o próximo passo, eu não sei aonde vou estar daqui a 5 anos, mas eu sei que eu estou no caminho certo e eu vou um passo de cada vez com toda a paz do mundo e entendendo que o processo ainda vai ser muito longo. Caramba. E aí, aquele Arthur Ramos? Cara, minha principal motivação. Cara, eu diria que eu concordo muito com o Davi sobre o propósito, que não tem como eu falar alguma coisa linda pra vocês, não tem como eu dar aquela fala pronta, sabe, que tem aqueles cortes de motivação no Instagram e tal, não. Trabalhando com a realidade aqui, mas tem um chamado muito importante que eu sinto no meu coração, que eu já vivo isso, né, eu compacto muito com o Davi nessa parte, que, primeiro ponto, cara, eu nasci para ser conhecido de alguma forma. Não sei se vai ser ensinando sobre A ou se vai ser ensinando sobre Z. Mas eu nasci para ser conhecido de alguma forma. Segundo, que é realmente ensinando. Então, ser conhecido, ter essa imagem, que a minha imagem seja passada por várias pessoas no mundo todo. E segundo, que seja ensinando. E com a comunicação, de preferência ensinando as pessoas a como prosperar, evoluir em diferentes áreas da vida delas, seja, enfim, na produção de conteúdo, como se posicionar na internet. Eu sei que o meu chamado principal é ser conhecido e ensinar pessoas. E é claro, como todas as pessoas, a gente tem uma jornada da vida inteira para descobrir e ir exercendo isso com mais profundidade, e sendo cada vez mais específico. Mas a minha motivação principal, cara, é servir aquele que nos criou. Indo para essa parte, tem o envelope e tem a mensagem, né? E o envelope, aquilo que de fora que as pessoas veem que parece, é simplesmente uma mensagem sobre empreendedorismo ou sobre comunicação, mas quando a gente para ver a mensagem e não o envelope, cara, a gente entra mais sobre salvação,
sobre entender os princípios e aquilo que nós temos de acordo com a Bíblia, né? Indo para essa parte mais do cristianismo. Então, a gente tem a mensagem e o envelope. A coisa que mais eu nasci para ser conhecido e ensinar, e junto disso, servir aquele que me criou. É isso que me motiva. É a minha principal motivação. Cara, que legal. Incrível. Eu sei que é algo assim, né, às vezes meio fora do natural, né, porque muitas pessoas têm visões diferentes das nossas e isso Claro. não é um problema. Siga o que você acha que é certo, vai pra cima. Mas essa é a minha verdade, assim como é a verdade do Arthur também. Então, vê o que faz mais sentido pra você. Sim, tem coisas que quando a Bora. gente tá na dificuldade, a gente lembra, né? Sim. A gente Quando tá caindo no avião, qualquer um vira criança. A gente... Não, que a gente acaba... Desculpa, pessoal, ficou pesado. Tem na coisas... Big Tower lá Na Big Tower, qualquer um. Tem coisas que a gente acaba lembrando, né? Por exemplo, a família. Pô, cara, uma grande motivação que eu tenho é a minha família. Principalmente Sim. por todas as dificuldades, a história do meu pai, a história da minha mãe, meu irmão também. Eu sei o que eu quero e principalmente isso é pra dar orgulho pra eles. Principalmente, porque eu tive muito apoio deles nisso. Inclusive, enfim, meus pais são empresários e tudo mais. E aí eles me apoiaram muito a entrar no empreendedorismo também. Então tem coisas que a gente acaba lembrando. Pô, cara, eu tô no quarto chorando, cheio de problema. Mas aí a gente lembra, cara, não, eu tenho a minha família que de alguma forma tá acreditando em mim. Isso é muito importante. Então, minha pergunta foi respondida. Posso dar um conselho rápido de sabedoria pro pessoal? Bora, corte. Alerta, corte. Alerta, cortes, editores. Ó, você precisa aprender a filtrar com quem que você anda muitas vezes. Por quê? Eu tenho uma verdade, o Davi vai ter outra, todo mundo aqui vai ter uma. Mas eu quero te falar o seguinte. Para analisar que, por mais que você não concorde com alguma coisa dessa pessoa, se a amizade dela, as coisas que ela te traz vão te render frutos de alguma forma. Então, você não precisa ficar separando as pessoas sempre em bloquinhos, entre A, B e C. Uma pessoa está no B, outra no C e outra no A. Tenha sabedoria para filtrar quem anda. Às vezes, o João não te ajuda no B, mas te ajuda no C. Enquanto o Luiz não te ajuda no C, mas te ajuda no B. Então, cara, não separe as pessoas por blocos. Por mais que você talvez não concorde com a minha verdade, não concorde com a verdade do Davi, com a do Aquiles, para e analisa o que vai te render frutos. Sabedoria para você entender com quem que você vai andar, quem que você realmente deve excluir da sua vida. Perfeito. É isso. Perfeito. Galera, infelizmente, estamos chegando no fim do nosso papo. Mas foi um papo que rendeu muitos insights, então tem que olhar pelo lado Nossa, positivo, né? Pô, Vamos fazer uma lista, cara. Foi incrível. Foi top. Vocês devem estar pensando, o Arthur é o único que está anotando, mas fiquem tranquilos, eu estou anotando no meu telefone também. Eu também sou um aluno exemplar, então só pra deixar claro. Não, cara, tem que criar essas frases, colocar já no Instagram, né? As frases dos insights, cara. Isso fica incrível. Mas, galera, eu vou fazer as honras aqui de fazer a última pergunta. Pode ser, Aquiles? Pode. Fazer a última pergunta para vocês de qual é a mensagem principal de toda essa conversa que a gente teve que vocês querem passar para os próximos jovens. Tem muita gente assistindo que só nesse meio tempo já deve ter criado uma admiração forte por todos nós. Então eu queria ouvir de vocês qual é a mensagem principal, o objetivo que se vocês pudessem chegar no maior número de jovens possível, qual seria a mensagem que vocês gostariam de passar? Agora é você, amigo, porque eu já comecei a outra. Ué, quer jogar pra mim? O Arthur só olhando aqui. Não, tranquilo. Essa briga virou pessoal, hein? Ótimo. O que eu quero falar pra vocês é o seguinte. A gente está vendo cada vez mais sobre a produção de conteúdo. Lembra que eu falei pra vocês, falei pra todo mundo aqui, sobre todo mundo, em qualquer pessoa, em algum lugar do mundo, precisa da mensagem que você tem pra passar no seu coração? Faça, siga isso. Por que eu te falo isso? Eu vou ser muito honesto. Cara, a produção de conteúdo, você se tornar um produto humano, você ensinar pessoas, ou não necessariamente ensinar, mas compartilhar da sua vida, é uma das maneiras mais fáceis de você enriquecer e transformar vidas hoje em dia.
eu diria que do marketing digital que a gente conhece é a profissão mais bem paga que você pode exercer. Então, a mensagem que você tem no seu coração, aquilo que você tem para ensinar, existem muitas pessoas precisando disso. Ah, Arthur, mas eu não sou inteligente o suficiente, eu não me falo bem, eu não converso bem, né? Eu não tenho uma boa comunicação. Se você está no nível 5, ainda existe o nível 4, 3, 2 e 1. Você pode ensinar as pessoas que estão no nível 1 a chegarem no nível 5, que é onde você está. Então essa coisa de você não saber o suficiente, de você não se considerar um especialista, é apenas desculpa. Pegue a mensagem que arda no seu coração. Quais que são os conselhos que os seus amigos te dão que mais encanta eles? Quais são os conselhos que você dá para os seus amigos que mais encanta eles? O que você foi feito para ensinar, o que você vê que você é bom? Traga isso para as pessoas. Vão ter muitas pessoas se conectando com você e todo mundo tem algo para falar para o mundo. Essa é a minha mensagem. Caraca. Davi Abelan. A mensagem que eu deixo para você, jovem que está assistindo, você, pessoa de qualquer idade que está nos assistindo, é: seja uma pessoa humilde. Eu preciso bater nessa tecla. Vai ter momento que você vai precisar fazer isso aqui, ó. Tá vendo esse celular aqui, que bonito? Esse iPhone aqui, ó. Quando aperta esses dois botões, a gente desliga ele. O celular desligou. Vai ter vezes que você vai precisar desligar certas coisas na sua vida. E pessoas também. Então, se você for uma pessoa querida, isso não vai doer tanto assim. Seja uma pessoa humilde, aprenda a desligar certas pessoas da sua vida, que eu não tenho dúvida que você vai alcançar aquilo que você deseja. Só com humildade, nada vai ser impossível de alcançar. Muito obrigado. Caraca. Rapaz, essas duas últimas aí ficaram... Que incrível. E uma coisa até que o Arthur falou é que eu deixo como mensagem final aqui. Ótimo, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Nada. A vítima não prospera. Bora prosperar! Bora prosperar! É isso aí, o Arthur quer falar alguma coisa final? Vamos fazer o seguinte, tem gente ali fora que está nos ajudando até agora, vamos honrar quem a gente precisa honrar também, trazer eles pra cá, tirar uma foto legal e finalizar. Com certeza. Galera, venham, senhores. Vem cá, vamos apresentar essa galera. Vamos apresentar o pessoal. Se desfocar as câmeras, briguem com a gente depois. Abaixa aqui, vai para o bloco e pro outro lado aí também. Vem cá. Tem câmera dos dois lados. Abaixa aí. Já que tá focado aí. Ó, apresenta aí, pessoal, essa galera. Galera, vamos lá. Esse aqui, ó, de camiseta branca, esse aqui é o Leones. Ele trabalha com a gente no marketing. Um cara muito, muito inteligente, muito sensacional. Tem 14, né? 15 anos, 15 anos do Leones. Essa voz aí, tá louco. A gente tem aqui o nosso querido Vitor. Bate aí, Vitor, bate aí. Cara, o Vitor veio aqui lá do Rio Grande do Sul. Um cara, assim, excepcional. Ele trabalha na edição de vídeo com a gente. Tá vindo aí em Balneário Camboriú pela primeira vez. Já tá participando aí com a gente desses trabalhos. Vai nos ajudar no evento também. Enfim, todo mundo que tá aqui. Todo mundo que tá aqui vai nos ajudar no evento. E o nosso querido Nicolas. E o Nicolas, galera. Time das Nicolas. Galera, pra você que não sabe, o Nicolas, ele tá com a gente desde quando a 2A era status investidor. Uma salva de palmas. Estava nos primórdios. Galera, pega o início do início. O Nicolas estava com a gente, ele viu muita gente passar pela 2A e ele nunca nos abandonou. Então, cara, já dou meu agradecimento aqui. O cara tá há muito tempo com a gente. Nosso editor de vídeo também. E é isso, galera. Esse time lindo aqui é o que faz o 2ACast, é o que faz a 2A Invest, é o que faz tudo isso acontecer. Os Jovens de Sucesso. Os Jovens de Sucesso. E sem eles a gente talvez não estaria aqui. Então é isso. Vocês querem dar alguma mensagem? Galera. Cola aqui. Fala, pessoal, uma alegria, esse momento é importante. E é isso, bora pra cima, bora aprender, que aqui tem muito conhecimento. Nessa mesa aqui tem muito conhecimento. Então você venha, assista, porque você vai pegar muita coisa boa. Não desista dos seus sonhos e bora pra cima. Bora. E aí, Leones? Fala alguma coisa aí. Nada, já passaram tudo aqui, né, do conhecimento.
Não mexe no microfone porque... Boa. Não, eu não preciso falar nada, né? Já passaram tudo de conhecimento que tinha. Dá pra aprender Nada, com todo mais mundo. nada. Jogou nem 0,0,1. Exatamente. Vamos fazer 1, 2, 3 jovens de sucesso aqui? Bora. Vamos, bora. Vem. Bota Vamos tá aqui, vamos tá aqui. Bora. Vamos lá. 1, 2, 3, jovens de sucesso! Galera, essa aqui é a energia da 2A e a gente vai chegar no mundo inteiro. Todos nós aqui vamos chegar no mundo inteiro, vamos chegar no Brasil inteiro. E eu tô muito feliz, fiquei muito feliz que isso aqui tá acontecendo. Então, pra você que viu esse episódio até o final, a gente agradece, muito obrigado. Esse é só o segundo episódio, hein? A gente ainda quer chegar aí, que nem o Joel, nos 300, 400 episódios aí. Então, o que vai ter de conhecimento aqui, meus amigos, vai ser demais. Então, deixo o meu agradecimento aqui pra ti. Muito obrigado por ter chegado até o final. E é isso, vamos prosperar. Obrigado, galera. Valeu, até uma próxima. Bora! Até.